E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula, onde nessa videoaula eu vou apresentar para você um novo grupo de seres vivos. Nós já tivemos aulas sobre vírus, bactérias, os representantes do reino protista, que são os protozoários e as algas. Já tivemos aulas sobre fungos, certo? E na aula de hoje eu vou apresentar, talvez, esse reino que é o reino mais conhecido de todos, que é o reino animal, certo? Que é também chamado de reino metazoa. Então nessa aula eu vou apresentar para você as principais formas de classificação dentro do reino animal, como os animais são classificados, certo? E como que aconteceu a evolução dos animais aí, e apresentar quais animais fazem parte de todos os sistemas de classificação. Então vamos lá. Primeiro, você sabe por que você é um animal? Você é um animal, eu sou um animal. Você sabe por que nós somos animais? Certo? De acordo com a taxonomia, que é aquela ciência que classifica os seres vivos, para que você seja um animal no planeta Terra, você tem que possuir 3 características básicas. Primeiro, você tem que ser pluricelular, ou seja, todos os animais são pluricelulares. Não existe um animal formado por uma única célula, certo? Muito bem. Segunda, todos os animais possuem aquela célula mais complexa, a célula do tipo eucarionte, aquela célula que possui núcleo, certo? Então os animais têm que ser pluricelulares, um animal obrigatoriamente é eucarionte e um animal também ele vai possuir uma nutrição heterotrófica, ou seja, os animais são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento, certo? Isso é muito importante. Agora, essas 3 características também podem estar presentes em um fungo. Um fungo ele pode ser pluricelular, um fungo é eucarionte e um fungo é heterotrófico. Só que a diferença entre nós animais e os fungos são que os fungos eles são heteróticos por absorção. Nós animais somos heteróticos por ingestão. Os nossos alimentos são digeridos na maioria das vezes dentro do nosso organismo, certo? Então, para que você seja um animal, você tem que ser pluricelular, eucarionte e heterótrofo por ingestão. Então é por isso que você, eu, uma formiga, um tamanduá, uma baleia são animais, são animais, beleza? Então muito bem. Outra característica presente nos animais é que na célula animal, diferente das células dos fungos, das bactérias, a célula animal não apresenta parede celular, certo? É uma estrutura que não existe nas células animais, certo? Outra característica importante dos animais é que boa parte dos animais possui capacidade de locomoção. Os animais eles têm membros, asas, patas, nadadeiras, que são importantes para a locomoção, certo? Muito eficiente, diferente de alguns outros grupos de seres vivos, os animais, quase todos eles conseguem se locomover. Alguns não conseguem se locomover, como as esponjas, como os corais, que a gente vai aprender. Mas a grande maioria dos animais tem essa capacidade de locomoção, utilizando estruturas fantásticas de locomoção. Bem, uma outra característica que só está presente no reino animal é a presença de um sistema nervoso. Os neurônios são estruturas que só estão presentes no reino animal. As plantas não possuem neurônios, os fungos não possuem neurônios, os protozoários, as bactérias não possuem neurônio. Os neurônios e o sistema nervoso, seja ele qual for, seja um sistema nervoso mais simples ou seja um sistema nervoso mais complexo como o nosso, ele só está presente dentro dos representantes animais, beleza? Muito bem. E outra característica que faz com que os animais sejam grupos de seres vivos muito evoluídos é o fato dos animais fazerem a reprodução sexuada. Lembra que a reprodução sexuada é aquela forma de reprodução que ocorre o encontro dos gametas, o espermatozoide e o óvulo, que são os gametas, são células reprodutoras que se encontram, certo? E fazem a chamada de fecundação. E lembra aí, qual é a grande vantagem dos seres vivos que fazem reprodução sexuada? Eles têm uma capacidade de aumentar a sua variabilidade genética. Ou seja, um ser vivo que faz reprodução sexuada, ele tem uma capacidade maior de evoluir e se adaptar ao ambiente, porque a reprodução assexuada possui uma maior variabilidade genética. Os seres vivos são diferentes daqueles seus progenitores. E assim, através da reprodução sexuada, os animais evoluíram para uma diversidade muito grande de espécies.
Hoje, mais ou menos, existem cerca de 1 milhão de espécies de animais catalogadas. Mas só lembrando que nós temos um conhecimento, né, ainda muito pequeno em relação aos oceanos, às florestas, né, gigantes que existem no nosso planeta. Então muitos cientistas acreditam que o número de espécies de animais que existem no planeta pode chegar a 30 milhões de espécies de animais. A cada ano se descobre uma espécie de animal diferente. Beleza? Então apresento para vocês esses grupos aí, né? O reino animal, como a gente aprendeu em taxonomia, né, ele é dividido em filos, certo? Então você tem filos dentro do reino animal, que é um sistema de divisão que existe dentro de todos os reinos, e no reino animal não seria diferente. Existem nove filos principais que nós vamos estudar detalhadamente cada um deles, né, nas próximas aulas. Vamos aprender quais são esses filos. Eu vou apresentar para você quais são os animais que fazem parte de cada filo, é importante que você saiba, e a principal característica que faz com que esse animal seja classificado dentro desse filo. Então presta muita atenção. É lógico que eu não vou falar tudo sobre cada um dos filos agora, eu só vou apresentar quais são os animais. É importante você saber quais são os animais que fazem parte de cada filo, certo? Então eu vou apresentar dos animais mais simples para os mais complexos. O animal mais simples conhecido no planeta faz parte de um filo chamado de filo dos poríferos, certo? O filo dos poríferos inclui animais que possuem o corpo revestido de poros. Quais são os animais que fazem parte do filo dos poríferos? É esse animal que você está vendo aqui, que ele parece uma rocha, mas ele não é uma rocha, ele não é um mineral, ele é um animal e é conhecido como uma esponja do mar. As esponjas do mar são os únicos representantes desse grupo de animal muito simples que faz parte do filo dos poríferos. Seguindo a linha evolutiva, o próximo grupo de animais que surgiu no planeta Terra foi esse chamado aqui, o filo dos quinidários. Os quinidários eles possuem esse nome por possuir uma célula chamada de quinidócito. É uma célula de defesa, né? Você já deve ter visto alguém sofrer uma queimadura de uma água-viva, por exemplo. A água-viva ela faz parte do filo dos quinidários, que são animais muito simples também, certo? Que possuem essa célula de defesa. Então todos os animais que fazem parte do filo dos quinidários possuem essa célula chamada de quinidócito, que é uma célula de defesa que causa queimadura, né, na pele e é muito importante na defesa e na captura de alimento. Dentro dos quinidários, além da água-viva, nós temos também as hidras, que são esses animais aqui, né, que são quinidários que ficam fixos, certo? Nós temos também os corais, beleza? São animais fixos também que fazem parte do filo dos quinidários. Nós temos também a caravela portuguesa, que é um animal muito interessante, né, que faz parte também do filo dos quinidários, beleza? E nós temos as anêmonas, certo? Que também é um animal fixo, que possui seus tentáculos ali para cima, né, que captura os alimentos, certo? Então também faz parte do filo dos quinidários esse animal aí, certo? Então depois dos poríferos, dos quinidários, seguindo a linha evolutiva, o novo grupo de animais, né, e é muito importante para você que é vestibulando conhecer esse próximo grupo agora, é o grupo dos vermes. Os vermes são divididos em dois grupos. O primeiro grupo que eu vou apresentar para você é o filo dos plateumintos. Os plateumintos incluem vermes que possuem o corpo achatado, certo? Então a principal característica desse grupo é isso. São vermes de corpo achatado. Quais são os animais que fazem parte do filo dos plateumintos, professor? Nós temos a tênia, por exemplo. Né? A tênia que causa uma doença chamada de teníase, certo? Que é uma doença, né? A tênia também é conhecida como solitária, certo? Perceba o corpo dela, é um corpo em forma de fita. Então os plateumintos eles são classificados por esse formato achatado da sua estrutura corporal. Outro animal que faz parte do filo dos plateumintos é um outro verme, só que esse daqui não causa doença, é a planária. A planária é um exemplo de plateuminto, é um verme de corpo achatado, de vida livre, certo? Outro animal que faz parte dos plateumintos, vermes de corpo achatado, nós temos esse aqui, ó, que é o Schistossoma mansoni, causador de uma doença conhecida como esquistossomose ou barriga d'água, que a gente vai estudar ela mais pra frente, certo? Como eu disse, o grupo dos vermes é dividido em dois. Nós temos os plateumintos, que são vermes de corpo achatado, que eu acabei de falar, e nós temos também
os nematelmintos. Esse aqui são vermes de corpo cilíndrico, certo? Então, o principal representante mais conhecido dos nematelmintos é esse aqui. Você sabe que animal é esse? É a lombriga. A lombriga é um verme parasita, causador de uma doença chamada de ascaridíase, que nós vamos estudar mais para frente. Muitos representantes nematelmintos, assim como os platelmintos, são de vida livre, não causam doenças, certo? Só que os mais estudados, com certeza, são os vermes nematelmintos, ou seja, vermes de corpo cilíndrico, que causam algum tipo de doença, como é o caso da lombriga que eu acabei de falar para você, certo? Algumas doenças causadas por nematelmintos são essas daqui, ó, o amarelão, certo? Causada por um tipo de vermezinho chamado de ancilostoma, certo? Nós temos também uma doença conhecida como elefantíase, que é causada também por um verme nematelminto, certo? E nós temos também uma outra doença chamada de oxiurose, que nós vamos estudar mais para frente. Então, grande parte dos nematelmintos são de vida livre, mas com certeza os mais importantes para você saber são os parasitas. E lembra aí, os platelmintos são vermes de corpo achatado, os nematelmintos são vermes de corpo cilíndrico. É a grande diferença entre esses dois grupos tão importantes de vermes, certo? Seguindo a linha evolutiva, o próximo grupo de seres vivos fazem parte do filo dos anelídeos. O que caracteriza esse filo é a presença do corpo formado por anéis, certo? E uma repetição das partes do corpo, conhecida como metameria. Bem, quais são os exemplos de animais que fazem parte dos anelídeos? Os anelídeos, os principais representantes são a minhoca, é um exemplo de anelídeo, certo? Bem conhecido. Nós temos também as sanguessugas, certo? Que existem na água doce, é um tipo de anelídeo adaptado à água doce, né? Um animal parasita, como o próprio nome já fala, sanguessuga, certo? E nós temos anelídeos que são marinhos também, que é o caso das poliquetas, que nós vamos estudar na aula específica aí sobre os anelídeos. Mas é importante que você saiba quais são os representantes dos anelídeos aí na aula de hoje, certo? Bem, talvez um dos grupos mais importantes dentro do reino animal faz parte de um filo conhecido como filo dos artrópodes. Dentro dos artrópodes, nós temos animais que possuem as patas articuladas, como o próprio nome já fala. Artro, que significa articulação, podos, que significa pés. Agora, uma outra característica comum aos artrópodes é a presença de um exoesqueleto. Um exoesqueleto feito de quitina, certo? Então, os artrópodes são com certeza os grupos de animais mais conhecidos. Cerca de 70% dos animais que nós conhecemos hoje são artrópodes. Então, os artrópodes eles são divididos em 5 grandes classes, né? Então, lembra, reino, filo, classe, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quais são as classes que existem dentro do filo dos artrópodes. Nós temos a classe dos insetos, né, que são artrópodes que possuem 3 pares de patas, ou seja, 6 patas, 2 antenas, nós vamos aprender. O que eu quero que você saiba aqui, todos os insetos são artrópodes, não só os insetos. Dentro do filo dos artrópodes nós temos também os crustáceos, né, que são aí a lagosta, o caranguejo, o camarão, o siri, certo? Fazem parte do filo dos artrópodes, certo? E também nós temos os aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. São exemplos de animais aracnídeos, que também está dentro do filo dos artrópodes, por possuir o exoesqueleto e as patas articuladas, como eu disse para você, certo? E 2 grupos menos conhecidos, que são os quilópodes, que incluem aí as lacraias, certo? Que possuem um parzinho de patas por segmento, e os diplópodes, que são os piolhos de cobra, que são esses animais que vocês estão vendo aqui, que possuem 2 pares de patas por segmento. Então, todos esses animais, insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes, são animais que pertencem ao filo dos artrópodes, certo? Patas articuladas e exoesqueleto de quitina. Muito bem. Seguindo a linha evolutiva, nós temos os animais que possuem o corpo mole. Esses animais que possuem corpo mole são chamados de moluscos. Os moluscos são animais também muito conhecidos e têm uma diversidade muito grande de espécies. Existem moluscos que são terrestres. Quais são eles, professor? Nós temos o caramujo, o caracol e a lesma, certo? São moluscos, animais de corpo mole, que vivem em ambiente terrestre, certo?
Muito bem, existem os moluscos que são aquáticos. Dentro deles nós temos aí os principais, que são o polvo e a lula, certo? São exemplos de animais moluscos aí que estão dentro desse grupo, certo? E nós temos os moluscos que possuem duas conchas também, que são as ostras e os mexilhões, que também fazem parte desse grupo, desse filo, que são o filo dos moluscos, certo? E seguindo a linha evolutiva, nós temos um grupo bem conhecido de animais também, todos aquáticos, né? Que é o filo dos equinodermos. Os equinodermos, eles possuem esse nome, equi significa espinhos, dermos significa pele, ou seja, animais que possuem espinhos na pele. Quais são os representantes dos equinodermos? Nós temos aí as estrelas do mar, né, que são representantes bem conhecidos, os ouriços do mar, certo? Também são representantes bem conhecidos, os lírios do mar, né, esse animalzinho diferente aqui, parece uma planta, mas não é, é um animal, conhecido como lírio do mar, faz parte do filo dos equinodermos, e o pepino do mar também é um animal aí que faz parte do filo dos equinodermos. E nós temos também as bolachas da praia, ou bolachas do mar, também fazem parte desse grupo de seres vivos aí, certo? Bem, professor, você falou sobre vários filos, né? Os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Mas qual é o nosso filo? Qual é o meu filo? O nosso filo é o filo dos cordados. Os cordados são animais que possuem uma estrutura, né, que existe lá no embrião deles, chamados de notocorda. Presta atenção nisso. Os animais que possuem notocorda, seja na fase embrionária ou seja durante sua vida, são animais chamados de cordados. Na maioria dos animais, essa notocorda dá origem a um esqueleto, certo? A uma coluna vertebral, beleza? Então, né, nós conhecemos a grande maioria dos cordados são animais vertebrados. Existem cordados que não são vertebrados, que eu vou apresentar para você na aula específica sobre cordados. Mas os cordados, eles são divididos em grupos. E os principais grupos, os mais conhecidos grupos dos cordados, são esses daqui, ó. Os peixes, certo? Então nós temos os peixes como um dos principais representantes de cordados. Nós temos também os anfíbios, que são os animais que possuem parte da sua vida na água, parte da sua vida na terra. Onde os anfíbios nós temos os sapos, pererecas, rãs e salamandras. São representantes do filo dos cordados, pois possuem a coluna vertebral, possuem notocorda, certo? Nós temos os répteis, animais que possuem pele seca, respiração pulmonar. Dentro dos répteis nós temos aí os crocodilos, as cobras, os lagartos, as tartarugas, né, os cágados, jabutis, uma série de animais conhecidos como os répteis que fazem parte do filo dos cordados, certo? Nós temos aí as aves, que são os cordados, né, que tem o corpo revestido de penas, são animais endotérmicos, controlam a própria temperatura, capacidade de voar, certo? E nós temos os mamíferos. Nós estamos dentro da classe dos mamíferos, no filo dos cordados e dentro de um reino animal, certo? E os mamíferos são animais que são classificados por possuírem glândulas mamárias. Dentro dos mamíferos nós temos aí o cavalo, o ser humano, né, o cachorro, o gato, certo? Então, lembra aí, né, os animais eles são classificados nesses 9 filos e a principal coisa para você aprender nessa aula é que qual animal faz parte de cada filo, certo? É importante que você saiba também qual é a principal característica de cada um dos filos que foram apresentados, certo? Bem, os animais eles são classificados sob várias formas diferentes, certo? Os animais eles são classificados de acordo principalmente com a sua simetria. O que é simetria, professor? É a forma com que o corpo do animal se divide. Então, presta atenção aqui, ó. Os animais, eles de acordo com a simetria do corpo, eles podem ser animais assimétricos. O que é isso? São animais que não possuem uma forma do corpo definida, como é o caso da esponja do mar. E os corais são os únicos animais que têm essa simetria, que são assimétricos, certo? Então eles são todos doidos assim, né? Então eles não têm uma forma definida como os outros animais, certo? Então além de assimétricos, os animais eles também podem ser classificados com a simetria bilateral.
esse maior número de animais possui a simetria bilateral. O que é isso? A simetria bilateral é quando o corpo do animal é dividido em duas partes, certo? Então nós temos grande parte dos animais possui simetria bilateral. Os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, né? Nós temos aí os anelídeos, certo? Os artrópodes são animais que possuem simetria bilateral, certo? A grande maioria dos animais possui esse tipo de simetria, certo? E outros animais possuem a chamada de simetria radiada, ou seja, o corpo dele não pode ser dividido em duas partes iguais, ele tem um corpo em forma de raio. Os principais animais que possuem essa simetria radiada são os quinidários, que no caso são as águas-vivas, as anêmonas, certo? São animais que possuem esse corpo em forma de raio, e os equinodermos, que é o grupo aí, né, de animais constituído pela estrela do mar, o ouriço do mar, o pepino do mar, possui essa simetria radiada aqui, beleza? Muito bem. Bem, o desenvolvimento embrionário dos animais é muito importante para que a gente possa classificá-los. Eu ensinei para você que todos os animais fazem a reprodução sexuada, certo? Alguns fazem reprodução assexuada também, certo? Mas todos os animais fazem reprodução sexuada, que é aquela forma de reprodução onde ocorre um encontro dos gametas. Então, a partir do momento que ocorre um encontro dos gametas, forma uma estrutura chamada de zigoto, que é a primeira célula de todos os animais, certo? E esse zigoto, ele passa por uma série de multiplicações celulares, certo? Dando origem ao primeiro estágio do desenvolvimento embrionário dos animais, conhecido como mórula. A mórula é um maciço de células, certo? E essa característica, essa multiplicação celular a partir do zigoto, acontece em todos os animais. É por isso que a embriologia e o desenvolvimento embrionário é uma evidência da evolução biológica, porque todos os animais passam pelos mesmos processos de desenvolvimento embrionário. Você vai ver que mais para frente vai acontecer diferenças que são utilizadas para classificar os animais. Então, lembra aí, todos os animais fazem reprodução sexuada, e essa reprodução sexuada forma o zigoto se multiplica dando origem à mórula, certo? E essa mórula, o que vai acontecer com ela? Ela vai criar uma cavidade interna cheia de líquido, dando origem ao segundo estágio, chamado de blástula, certo? Muito bem, isso acontece em todos os animais, certo? Zigoto, mórula, blástula. O que vai acontecer agora, professor? Essa blástula, ela vai sofrer um processo chamado de invaginação. Ela vai se dobrar para dentro, dando origem ao terceiro estágio de desenvolvimento embrionário dos animais, chamado de gástrula, certo? A gástrula, ela é caracterizada por quê? Uma coisa muito interessante é que na fase de gástrula, que é essa terceira fase aí do desenvolvimento embrionário dos animais, você já tem a formação de tecidos embrionários, ou seja, até a fase anterior, todas as células eram idênticas. A partir da gástrula, já começa a acontecer uma diferenciação dos tecidos. E no caso dos embriões, os tecidos encontrados nos embriões são chamados de folhetos embrionários. E nos animais, os animais eles podem ser classificados pelo número de folhetos embrionários, certo? Quais são esses folhetos embrionários, professor? Esse representado de azul na parte interna é chamado de endoderme. Esse que está no meio, né, com a estrutura branca dentro aí, é chamado de mesoderme. E esse representado de amarelo é a ectoderme, certo? Muito bem. Grande maioria dos animais são triblásticos, ou seja, possuem esses 3 folhetos embrionários, certo? A endoderme, que é essa parte mais interna, é responsável pelo revestimento interno dos animais, um tipo de tecido chamado de tecido epitelial, certo? Que é de revestimento. A mesoderme, que é essa parte do meio, dá origem ao tecido conjuntivo, as várias classes de tecido conjuntivo, que são os ossos, as cartilagens, o sangue, são todos exemplos de tecido conjuntivo, e o tecido muscular forma-se a partir da mesoderme. A ectoderme dá origem a outras estruturas do tecido epitelial e também dá origem ao tecido nervoso, certo? Então, boa parte dos animais que tem todos os tipos de tecidos, tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, são animais chamados de triblásticos. Triblástico é um animal que possui 3 folhetos embrionários, como você pode verificar aqui, certo? Muito bem.
Agora, alguns animais são muito mais simples, como é o caso dos quinidários. Os quinidários, por exemplo, que são as águas-vivas, as anêmonas, né? Você pode verificar que eles têm estruturas muito simples, são transparentes quase, certo? O fato deles serem assim é porque eles são animais diblásticos. Eles não vão possuir a mesoderme, que é aquele tecido interno responsável pela formação do tecido muscular e do tecido conjuntivo. Então os quinidários são exemplos de animais diblásticos, animais que possuem apenas 2 folhetos embrionários, certo? Muito bem. E nós temos animais que nem formam tecidos. São os animais mais simples que existem. Quais são esses animais? São as esponjas do mar. Então a gente fala que as esponjas do mar não possuem folhetos germinativos. Então presta atenção, meu aluno, aqui, ó. Os animais são classificados de acordo com o número de folhetos embrionários, certo? Os animais que não possuem folhetos embrionários são as esponjas. Os animais que possuem 2 folhetos embrionários, chamados de diblásticos, certo? São animais que são conhecidos como os quinidários, certo? E os animais que possuem 3 folhetos embrionários são chamados de triblásticos, que são todos os outros. Todos os outros animais, tirando os quinidários e os poríferos, são triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários, né? Então nós temos os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os equinodermos, os cordados, são exemplos de animais que possuem 3 folhetos embrionários. Os animais também podem ser classificados de acordo com a presença de uma estrutura chamada de celoma, certo? O celoma é uma cavidade que se origina dentro da mesoderme. Então os animais, geralmente, grande parte dos animais são chamados de celomados. São animais que possuem celoma. Então você pode ver aqui, ó, através desse embrião, que dentro da mesoderme existe uma estrutura branquinha. O nome disso é celoma. Esse celoma é uma cavidade que permite o aparecimento de vários órgãos. Então os animais que são celomados geralmente têm um número maior de órgãos, o que faz com que esses animais, né, sejam mais evoluídos, vamos colocar assim, do ponto de vista anatômico, certo? Então os animais, nem todos os animais são celomados. Existem animais que possuem uma pequena quantidade de celoma, são os animais chamados de pseudocelomados. Dentro desse grupo nós temos aí os nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico. Eles foram os primeiros animais a possuir uma pequena quantidade de celoma, certo? E existem animais também que não possuem celoma, são animais chamados de acelomados. Nós temos o exemplo aqui dos plateumintos. Então os plateumintos, eles são triblásticos, só que não possuem celoma, certo? Então, presta atenção aqui, ó, nessa tabela. Essa tabela é muito importante e muito didática. Ela fala o seguinte, ó, animais sem folhetos embrionários, são os poríferos. Animais diblásticos, dois folhetos embrionários, são os quinidários. Os animais triblásticos são todos os outros, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados, né? Dentro dos animais triblásticos existem os animais que não possuem celoma, que são os plateumintos. Existem os animais que possuem uma pequena quantidade de celoma, chamados de pseudocelomados, que são os nemateumintos. Agora, todos os outros, os anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, são animais que possuem celoma, que possuem cavidade digestória animal com um número muito grande de órgãos, certo? E bem, e para terminar essa forma de classificação dos seres vivos, os animais são classificados de acordo com uma estrutura chamada de blastóporo. Bem, como eu disse para você, né, depois que aconteceu aquele processo de invaginação da blástula para a gástula, essa cavidade, essa abertura que você está vendo chamada de blastóporo, pode dar origem a 2 coisas. Quando esse blastóporo dá origem à boca do animal, nós chamamos esses animais de protostômios. Os protostômios são animais onde o blastóporo dá origem à boca, ou seja, a boca é formada antes do ânus. Quais são os animais protostômios, professor? Os moluscos, os artrópodes e os anelídeos, certo? Agora, existem 2 filos chamados de deuterostômios, que incluem animais onde aquele blastóporo dá origem ao ânus. Então o ânus é formado antes da boca, no caso desses animais. E quais são os animais deuterostômios? São os equinodermos, né, que são as estrelas do mar, o pepino do mar, o ouriço do mar, e os cordados, que somos nós. Todos os cordados, os equinodermos, são chamados de deuterostômios, enquanto os moluscos, anelídeos e artrópodes são chamados de animais
protostomes. Então a gente utiliza essa forma de classificação dentro do reino animal, certo? Então nessa aula eu apresentei para vocês os representantes do reino animal, falei para você quais são os representantes de cada filo dentro do reino animal, falamos como que os animais são classificados, de acordo com a simetria, de acordo com o número de folhetos embrionários, de acordo com a presença de celoma e de acordo com o destino do blastóporo, beleza? Então nós vamos agora, daqui para frente, as próximas aulas, estudar cada um dos filos, começando pelos animais mais simples, que são o filo dos poríferos, beleza? Te encontro na próxima aula. Um grande abraço. Professor Roque Alves, professor de Biologia. Se você gostou da aula, faz um comentário positivo. Se você não gostou da aula, fala o que a gente pode melhorar. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.